atual Código Civil completou 2 décadas de vigência em 2023. Mas para muitos estudiosos, ele já nasceu velho. É que o Código em vigor é produto de uma proposta do Executivo enviada ao Congresso em 1975. Quando se tornou lei, muitos artigos já estavam distantes da sociedade brasileira. Uma comissão de juristas elabora no Senado um anteprojeto de lei para revisar e atualizar o Código. E é com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidente desse colegiado, o Luiz Felipe Salomão, que eu converso agora a respeito da atualização e revisão do Código Civil brasileiro. Ministro, obrigado por vir participar aqui do Cidadania. A gente sabe que são muitas tarefas, o senhor também é Corregedor Nacional de Justiça, mas é uma missão importante, é uma missão que foi o próprio presidente do Senado que trouxe, né, que formou essa comissão de juristas, são 34 juristas. Mas eu vou fazer a pergunta mais óbvia, não tem como não começar com ela. Já era chegado mesmo o momento de uma atualização do Código Civil brasileiro? Hermes, é um grande prazer estar aqui, conversar com o teu público, conversar com quem tem interesse sobre esses temas, porque o Código Civil é, na verdade, o código da nossa vida em sociedade. Ele regula desde o nascimento, na verdade, até antes do nascimento, até para além da morte, porque regula também a parte de sucessão, a parte de empresas, a parte relacionada à família, a parte que diz respeito a toda a estrutura geral da vida em sociedade. Então, nós temos aí um leque muito grande de atuação dessa legislação, né? Então, poder falar um pouquinho sobre a proposta de atualização é muito importante. Nesse momento, nós temos um Código Civil que é de altíssima qualidade. Ele começou a se trabalhar nele logo depois da redemocratização do nosso país e ele durou, assim, o trabalho legislativo foi muito extenso, foi muito extenuante, quase 30 anos de tramitação do Código. Mas ele ainda assim, ele tem vários princípios que são muito relevantes e hoje consagrados no mundo inteiro. O princípio da eticidade, o princípio da boa-fé objetiva, são bases hoje dos negócios jurídicos. Então é um código que tem muito valor. É muita coisa, então, que vai ser mantida, né? Não vai ser um novo código, vai ser uma revisão mesmo. Exatamente, porque a base do código é uma base muito boa. Só que, do tempo de tramitação e mais dos 20 anos de vigência, a sociedade do mundo inteiro mudou muito e a sociedade brasileira também. Sobretudo, nesses últimos 20 anos, diante do que nós chamamos de revolução tecnológica, da revolução da comunicação instantânea, do advento da internet e de tudo que a internet trouxe por arrastamento dessas mudanças todas, né? O sistema hoje de vida está baseado em computador, em sistemas de smartphones, em tablets, exatamente. Então, mudou-se muito, né? A sociedade mudou, o rosto da sociedade é outro hoje. E esse é um ponto que não existe, né, no atual Código Civil a contento. Tem uma subcomissão específica trabalhando nessa área que eu chamaria de direito digital? Tem sim, exatamente, porque a ideia, primeiro, voltando um pouquinho, eu já vou falar claro, do direito digital, que tem tantos temas novos, né? O direito digital, a questão do direito animal, a questão também que envolve aí vários dos avanços da própria tecnologia, barriga de aluguel, tem temas que envolvem, né, a questão da inseminação. Tem muito tema novo que precisa ser tratado no Código e que ele não podia prever isso há mais de 40 anos atrás. Mas qual é a ideia? É nós procedermos primeiro a uma verificação do que é preciso ser mantido como base para a segurança jurídica, porque ninguém quer
nesse momento da quadra brasileira, trazer insegurança, é tudo que nós não queremos, né? Ao contrário, a atualização do Código é justamente na direção de consolidar direitos, de ampliar direitos, de garantir direitos que já estão hoje consolidados. Então, ninguém quer trazer insegurança. Além disso, nós queremos fazer um trabalho aprofundado, dividido nas diversas matérias que o Código nos apresenta, para poder, a partir daí, fazer uma atualização adequada para o tempo que nós estamos vivendo e para um olhar para o futuro. Eu disse alguns dos temas, se a gente pensar em inteligência artificial, se a gente pensar, por exemplo, na proteção de dados, aí entra também um outro ponto muito interessante, Hermes, que é o fato de que nós vamos pegar todas as propostas de mudanças do Código que já existem, mais de 50 já foram feitas nesses 20 anos, e tem um outro tanto que precisa ser analisado. Vamos pegar essa quantidade toda de propostas de mudança para verificar o que ainda é atual, o que precisa ser adequado e pensar nas novas propostas que o grupo da Comissão de Juristas vai trazer, sempre lembrando que essa Comissão de Juristas, ela reúne o que há de melhor, de mais qualificado em termos de juristas na área do direito privado. É uma comissão muito equilibrada, porque tem professores, tem variação de gênero, tem juízes, tem promotores, tem advogados, tem gente especializada na área do direito digital. É uma comissão plural. Bastante plural. E o nosso trabalho é encaminhar ao Parlamento, e aí sim, o Senado Federal é a arena onde vai ser discutido todo esse trabalho que a comissão pretende apresentar ao presidente Pacheco. Voltando para aquela primeira pergunta do direito digital, como nós vimos, tem muitos temas que precisam ser tratados, né? E o direito digital é um deles. A ideia é criar um livro novo do direito digital, colocando alguns conceitos básicos, porque no fundo, o direito digital vai permear praticamente todos os outros temas. Vai passar pelos contratos digitais, pela assinatura digital, pelo testamento digital, pela herança digital. Enfim, tem uma série de nuances que o direito digital vai atuar. Na sua visão, ministro, quais são os temas mais espinhosos que vocês vão lidar? Como o senhor falou no início da entrevista, é o código da vida de todos nós. E alguns pontos não deixam de ser polêmicos, como, por exemplo, a ampliação do conceito de família, né? Colocar no código as famílias homoafetivas. Esse é um dos temas espinhosos. Quais seriam os outros? Nós temos alguns temas realmente palpitantes, espinhosos, que acompanham aí a evolução da sociedade. E vários países no mundo estão nesse momento, ou já fizeram, ou estão estudando a atualização do seu direito privado, do seu direito civil. Justamente porque é um fato inexorável da vida, né? A evolução dos tempos, as mudanças da sociedade, que o Código Civil deve espelhar, e o Judiciário, na composição dos conflitos de interesse, cabe a ele a ideia de fazer com que essa lei seja a lei do seu tempo, a lei do seu momento. São vários temas, Hermes, que são espinhosos. Eu diria que a parte relacionada aí à segurança dos contratos digitais e a proteção de dados é um tema muito relevante nos dias de hoje, considerando que nós temos aí praticamente a nossa vida dentro do direito digital, dentro das nuvens guardadas em arquivos, né? Além disso, a parte do direito animal. Também vários países no mundo vêm atualizando sua legislação para considerar o animal um ser senciente, não é mais um objeto como se pensou lá no começo do século, mas hoje, com a evolução da vida social,
os animais ganharam uma dimensão extra. A parte também relacionada à sustentabilidade, toda ela hoje, toda a atividade das empresas privadas tem o foco na sustentabilidade, no equilíbrio do clima, no equilíbrio do meio ambiente. Isso é um desafio de inserir também na nossa legislação. A parte de direito de família, com vários temas que decorrem dessa mudança de perspectiva, né? Uma família plural, numa sociedade plural, adequar isso aos nossos tempos é uma proposta que nós temos na comissão, porque, nada obstante, os diversos julgamentos que já aconteceram sobre esse tema, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no próprio Supremo Tribunal Federal, e temas de avanço, hein? Que nós tivemos, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, a primeira decisão que reconheceu uma união homoafetiva. Depois foi o próprio STJ que reconheceu, eu fui até o relator, o casamento homoafetivo, que foi depois chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós, no STJ, reconhecemos, também da minha relatoria, a possibilidade de adoção por casal homoafetivo, um avanço para a sociedade. Esses temas já estão decididos no campo judicial. É óbvio que, como nós vamos atualizar o Código Civil, vamos pegar todos esses julgados, não só no tema relacionado ao direito de família, mas em todos, para inserir no Código os avanços da jurisprudência. Essa será uma proposta que o Parlamento vai ter que depois debater, verificar se é o caso ou se não é o caso, mas já existem julgados sobre esses temas que eu acabei de mencionar. Alguns são absolutamente novos. As questões relacionadas a embriões, a implantação de embriões, aquilo que eu mencionei, a barriga de aluguel, a questão da eutanásia. Tem vários temas que são novos, que demandam um debate muito específico, que é o que a comissão vai fazer para poder apresentar ao Parlamento brasileiro um trabalho digno dessa confiança que o presidente Rodrigo Pacheco nos depositou. O senhor me deu dois ganchos, eu vou pegar primeiro o mais leve deles. O senhor falou, a comissão está levando para várias regiões brasileiras esse debate, está fazendo audiências públicas. Essa contribuição, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa contribuição que a sociedade brasileira, que os especialistas dos estados e que a sociedade como um todo tem dado. Isso vai ser levado em conta? Muito interessante sua pergunta, porque primeiro nós fizemos uma divisão de trabalho, como eu disse, são juristas muito talentosos, hoje reconhecidos no cenário nacional, internacional, como grandes civilistas, grandes autores no direito privado, livros, julgados, aulas, são realmente muito preparados os integrantes da comissão, alguns ministros de tribunais superiores, e aqui eu quero também fazer um parênteses, Hermes, porque o Superior Tribunal de Justiça foi o encarregado, a partir da Constituição de 88, de ser o grande intérprete das questões infraconstitucionais que vieram no pós-Constituição, na retomada da democracia no nosso país. E foi ali, naquele cenário, que se entabulou o Código Civil, cujo maior intérprete é realmente o STJ, que é uma lei infraconstitucional. Como é direito privado, poucas são as matérias que têm conotação constitucional, pouquíssimas. Então, realmente, o grande intérprete, o intérprete final é o STJ. Por isso que nós temos alguns integrantes do STJ, sobretudo na composição do direito privado, que participam com muita honra dessa comissão. Juristas também, juízes reconhecidamente com precedentes muito impactantes nessa área do direito civil. Então, o que nós vamos agora fazer é ampliar esse debate. Temos um canal de comunicação para a comissão, que é um e-mail. Além disso, nós vamos fazer esse trabalho em alguns estados, né?
nós vamos fazer audiências públicas, uma praticamente em cada região do país, uma em São Paulo, uma na Bahia, uma no Rio Grande do Sul, e onde vamos ouvir também as contribuições locais. E fora isso, nós enviamos milhares de ofícios circulares, pedindo a presidentes de tribunais, a representantes de Ministério Público, Defensoria Pública, seccionais da Ordem dos Advogados, entidades da sociedade civil, representativas. Pedimos as sugestões, indicamos como estamos trabalhando e também para determinadas sociedades estudiosas do direito civil, em especial, mandamos uma correspondência pedindo contribuições também por escrito. Então, o debate se amplia para além da comissão, buscando receber todas essas influências que a sociedade possa, nesse momento, considerar relevantes para a atualização do Código Civil. Ministro, outro gancho é exatamente a questão da possibilidade do backlash. Para explicar para quem está em casa, o STJ, que o senhor mesmo já explicou aqui claramente, é a grande instância que dá a jurisprudência para a questão do direito civil no Brasil, é a principal. Existem exceções, existem casos que chegam ao Supremo, mas vamos pensar aqui principalmente no STJ. E algumas decisões podem, porventura, virem a ser revistas aqui como uma sugestão nesse Código Civil. Existe essa possibilidade mesmo de uma nova norma vir dizer, olha, tudo bem, naquela época o STJ decidiu assim, mas hoje a gente entende que o Código Civil pode ser atualizado de tal maneira, diferentemente do que tinham pensado naquela época? Sem dúvida, Hermes, que eu acho que esse é um papel que a comissão também vai desempenhar. Esse fenômeno do backlash é um fenômeno interessante, porque são decisões que contrariam os anseios da sociedade num determinado momento, né? Isso é visto muito pelo ângulo das cortes constitucionais, mas também existe essa questão na legislação infraconstitucional, na legislação ordinária. Mas qual é a proposta final da nossa comissão? É justamente trazer a legislação para o momento que nós estamos vivendo, que houve uma evolução estupenda da sociedade nesses últimos anos e projetar essa legislação para o futuro, o que não é também uma tarefa fácil. É preciso deixar alguns pontos em aberto para que o próprio judiciário possa fazer essa colmatação, essa interpretação para além do que está ali estabelecido no Código Civil. Então, é um desafio, entanto, esse que o presidente Pacheco, que os senadores colocaram aí para a comissão de juristas, mas eu posso dizer que não existe um grupo mais adequado, mais preparado para fazer esses estudos e colocá-lo assim, ao debate da sociedade brasileira contemporânea. Ministro, o senhor citou rapidamente dos avanços sociais no Brasil, no mundo como um todo, em especial o mundo ocidental, e nas legislações de outros países. Vocês vão utilizar elementos do direito comparado, que é quando a gente pega um pouquinho do que foi feito em países, vamos lá, como França, como Alemanha, Argentina aqui do lado, por exemplo, para inspirar na elaboração ou na atualização, vamos falar, do Código Civil brasileiro? Não há dúvida, Hermes, porque hoje, primeiro, o que nós estamos vivendo é uma sociedade absolutamente globalizada. É um dos efeitos também do avanço da tecnologia, é quebrar as barreiras e cada vez mais pelo ângulo do direito privado, né? É ele quem vem mais do que as próprias questões constitucionais, porque as constituições, vou fazer de novo um parênteses, as constituições normalmente são mais rígidas. Se costuma dizer na doutrina que são analógicas ainda, porque prevêem os direitos e as garantias, mas para um mundo ainda no sistema anterior, né, de freios e contrapesos. Com essa diversidade hoje do direito digital, do sistema digital, né, nós estamos migrando, inclusive, esses direitos do mundo analógico para o mundo digital.
E o direito privado, ele acompanha com mais plasticidade essa mudança da sociedade. Com isso, o que eu quero te dizer? O mundo não tem fronteiras hoje, e especialmente no campo do direito privado, dada a rapidez dos contratos, dos negócios jurídicos, cada vez envolvendo países, empresas situadas em diversas localidades, isso faz com que a rapidez desse direito, dos contratos, dos negócios, seja mais acentuada no campo dos códigos civis. É por isso que muitas legislações vêm sendo atualizadas com base nesses avanços. O último grande Código Civil aqui dos nossos vizinhos foi o Código Argentino, de aproximadamente 5 anos atrás. Ele fez uma atualização em toda a legislação civil argentina. Mas tem vários países do mundo, com códigos ou sem códigos, que vêm atualizando sua legislação no direito privado, dada essa situação de velocidade com que há as mudanças da sociedade. Ministro, eu sei que o trabalho de vocês é específico do Código Civil, mas algumas questões, algumas leis que estão fora do Código Civil, elas são afeitas à área, né, civil. A própria Constituição tem, por exemplo, na definição de casamento. Vocês vão, nesses casos, sugerir propostas de emenda à Constituição ou atualização de leis extravagantes ou não? Vocês vão ficar afeitos mesmo somente ao Código? Bem, Hermes, esse é um desdobramento do trabalho que eu ainda, mesmo que eu tenha uma bola de cristal, ela está um pouco embaçada, eu não consigo perceber direito. Vai depender muito do encaminhamento do trabalho. Nós temos tido, pela comissão, um apoio muito grande dos técnicos do Senado, da consultoria do Senado, de todo o aparato que a presidência do Senado colocou à nossa disposição. Então, efetivamente, temos tudo para fazer um grande trabalho, ouvindo, debatendo, recebendo sugestões, e é essa a nossa proposta, é colocar esse tema à discussão. Nós, volto a te dizer, temos um Código Civil com princípios, com regras, com segurança jurídica, e isso nós não pretendemos alterar nem mexer. O desafio grande que nos coloca-se nesse momento é atualizar, adequar a legislação para o tempo que estamos vivendo e para além. Ministro, a gente pode dizer, então, que com a atualização, o nosso Código Civil é o Código Civil do século XXI? Sem dúvida. Eu acho que o Código Civil, além de ser o Código do século XXI, será o código dessa transição do analógico para o mundo digital. E antes da gente encerrar, eu queria reforçar mais uma vez aquilo que o senhor falou da importância da pessoa que está em casa e que quer sugerir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da participação da nossa sociedade como um todo na elaboração na atualização do Código Civil. Perfeito, porque como é o código da vida em sociedade, da vida que nós temos desde o momento que acordamos, a partir do momento que vamos dormir, porque é o código do dia a dia, é quando contratamos, é quando entramos no ônibus, no trem, no metrô, quando nós criamos uma empresa, quando nós temos um filho, quando perdemos um ente querido, quando vamos cuidar da herança, enfim, é o código do nosso dia a dia. Portanto, a participação da sociedade é muito relevante. Não é um tema que diga respeito só ao mundo do direito. É um tema que diz respeito à nossa vida. Então, é muito importante que a sociedade possa participar, que cada um de vocês que tenha uma sugestão, que estão nos ouvindo agora, possa encaminhar. Nós vamos verificar aqui se ela é pertinente, se ela tem enquadramento jurídico, se não tem. Também os professores de direito, espalhados pelo Brasil inteiro, os juízes, os promotores, os advogados, cada um que tenha a sua sugestão, pode apresentar, a comissão vai analisar, sem dúvida nenhuma. Nós gostaríamos que fosse muito mais ampliada a comissão, porém, nós temos restrições e temos que trabalhar com o universo que nós temos, né?
Então, eu acho que essa participação é muito relevante para que tenhamos uma amplitude de debates, cada um trazendo um tema que seja da sua pertinência. Ministro Luiz Felipe Salomão, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço esse espaço. Muito obrigado, Hermes. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.